Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tudo sobre Caixa Seguridade, uma das ações que mais cresceu no ano de 2023 e que promete pagar ótimos dividendos já a partir de anos anteriores. Já pagou bons dividendos em 2022, também em 2023 e promete continuar pagando principalmente com payout altíssimo de mais de 90%. A gente vai passar rapidamente pelos resultados principais da empresa, depois pelos principais indicadores, para que no final a gente entre numa planilha e fale realmente qual é o preço teto que nós podemos ter, principalmente usando o método de preço teto do Luiz Barsi. Isso mesmo, pessoal. A gente está pegando aqui um investidor que é o mais renomado dentro dos dividendos na Bolsa de Valores brasileira, é a maior investidor pessoa física da nossa Bolsa de Valores, e além disso eu vou mostrar como seria esse cálculo, mostrando se faz sentido para mim ou não nesse ação fantástica que é as ações da Caixa Seguridade. Então já vai deixando o like no vídeo, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você tem Caixa Seguridade na sua carteira? Então bora falar sobre os seus resultados primeiramente. Mas antes, pessoal, peço que confira aí se vocês estão inscritos aqui no canal. Mais de 80% das pessoas que assistem nossos vídeos não estão inscritos, então já confere e deixa aquele like no vídeo. Então, pessoal, falando aqui sobre seus resultados, aqui nós podemos ver nesse slide os principais números de Caixa Seguridade. Falando primeiro sobre o seu lucro, vocês podem ver que Caixa Seguridade teve um lucro altíssimo no último trimestre, um lucro de mais de 916 milhões de reais, e isso é apenas em um trimestre do ano passado. Ou seja, Caixa Seguridade lucrará aproximadamente 4 bilhões de reais no ano de 2023. Claro que isso não é uma certeza, porém, se a gente fizer uma média, uma conta de padeiro, a gente já chega facilmente próximo desse número. Vocês podem ver que subiu 20% com relação ao último trimestre de 2022. Com relação à sua receita, a receita do terceiro trimestre de 2023 foi de 1,2 bilhões de reais, ou seja, teve também uma boa subida de 15% com relação ao último trimestre do ano de 2022. Com isso, pessoal, vocês podem ver que a Caixa Seguridade tem um ROI tirando os dividendos de 62% ao ano. Pessoal, é muito difícil você achar uma empresa que tem um ROI tão elevado. A maioria das empresas não consegue chegar num ROI de 15%, 16%, que já seria um ROI considerado bom. Então, a Caixa Seguridade, nesse indicador, segue muito atrativo. Agora, falando sobre o seu desempenho comercial, a gente pode ver aqui que nos prêmios emitidos em vida, a Caixa Seguridade tem uma receita muito grande de 600 milhões, uma boa subida também com relação ao ano de 2022, do terceiro trimestre. Já os prêmios emitidos em habitacional, que é o grande foco da empresa, vocês podem ver aqui que é realmente muito grande o valor, subiu 10%. Além disso, uma receita com assistência que subiu incríveis 115%. Essa receita quase mais que dobrou nesse um ano de diferença, nesse terceiro trimestre de 2023 para 2022. Além disso, cresceu muito também em capitalização, em consórcio, principalmente em recursos coletados, triplicou de valor, e de cartas de crédito, que tem um valor realmente absurdo de 4,4 bilhões, cresceu mais de 17%. Falando também sobre reservas de previdência, a Caixa Seguridade teve uma boa receita também, que chegou a subir 15% em comparação com o seu terceiro trimestre de 2022. Falando agora, pessoal, sobre os indicadores de Caixa Seguridade, vocês podem ver que hoje a empresa está custando aproximadamente R$14, teve uma valorização absurda, principalmente no ano de 2023, cresceu quase 80%, as ações saíram, pessoal, de R$ 6,80, R$ 7,50, ficou muito tempo na casa dos R$8. Quem ficou comprando nesses valores, até mesmo quem comprou a R$10, R$9, R$11, fez um ótimo negócio. Lembrando para vocês que a Caixa Seguridade está com PL que não está falando nem que está caro, nem que está barato. Comparando com o seu grande outro par desse setor, que é BB Seguridade, eu considero que hoje, nos preços atuais, BB Seguridade esteja um pouco mais atrativo. Por quê? Principalmente pelo meu módulo de fazer o preço teto, que eu já vou adiantando para vocês, é de R$11,50
as cotações de Caixa Seguridade estão bem esticadas. Mas eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo um método do Barsi de fazer preço teto, se a gente vê se está ou se não está acima. Se estiver abaixo, para ele significa compra. E ele já falou diversas vezes em diversos podcasts e entrevistas que ele está comprando Caixa Seguridade e está aumentando posição. Além disso, é uma empresa que paga bons dividendos. Vocês podem ver que paga aqui cerca de 7%, mas o esperado para 2024 são dividendos entre 8% e 9%. Ou seja, é uma ótima empresa que vem crescendo muito e que paga altíssimos dividendos. Uma coisa muito interessante, pessoal, é que na rentabilidade, desde quando a empresa começou na Bolsa de Valores, vocês podem ver que nesses 4 períodos de tempo, a empresa vem ganhando e ganhando muito, principalmente depois dessa grande subida das cotações de CXSE3, que é o ticker de Caixa Seguridade. Então, pessoal, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês que é muito importante é essa parte dos dividendos. O que a gente vai utilizar para fazer o preço teto com a métrica do Barsi? A gente vai utilizar os dividendos pagos nos últimos 2 anos. Ah, Lucas, mas não seria mais coerente a gente fazer dos 3 anos que essa empresa está na Bolsa? Pessoal, você pode até pensar por esse aspecto, mas como 2021 foi o ano de lançamento dessas ações dentro da Bolsa de Valores, eu vou excluir esse ano, até porque ele pagou apenas 0,4 centavos de dividendos e, como era o primeiro ano da empresa dentro da Bolsa de Valores, foi um número bem abaixo, porque a empresa já falou diversas vezes que quer manter um payout bem elevado, na casa de 90% de payout, e os dividendos provavelmente ficarão ainda maiores. Porém, a gente vai fazer uma média utilizando o ano de 2022 e também o de 2023. Na maioria das outras empresas, a gente faz uma média dos últimos 5 anos, ou seja, pegando 2023, 2022, 2021 e mais 20 e 2019, pegando assim a média dos 5 anos para fazer um preço teto. Porém, como Caixa Seguridade tem apenas 3 anos de Bolsa de Valores, a gente vai tirar o de 2021, a gente vai fazer uma média do ano de 2022 de pagamento de dividendos e também do ano de 2023. Vocês podem ver que em 2023 pagou R$ 1 de dividendos e 2022 pagou 0,65. Esses são os dois números que a gente vai usar para fazer a média, para depois dividir pelo número mágico, que é de 0,06. Ah, por que é 0,06? Pessoal, numa estratégia de dividendos, o mais interessante para você comprar ativos são ativos que pagam mais de 6% de dividendos. Por isso que na conta de fazer o preço teto, a gente utiliza o número 0,06, que é a mesma coisa que 6%. Então, bora para a nossa planilha, para a gente colocar esses números e mostrar qual seria o preço teto de Caixa Seguridade, levando em consideração essa forma de cálculo de preço teto. Então, pessoal, abri aqui nossa planilha para a gente realizar essa conta. Vocês podem ver que a conta é bem simples de fazer. A fórmula é essa que eu estou fazendo para vocês. A gente vai fazer uma média dos dividendos e depois dividir por 0,06, que, como eu falei para vocês, significa os 6% de dividendos que a gente espera de Caixa Seguridade. Então, a conta é a seguinte: como a gente vai usar apenas os 2 últimos anos, é uma média perante os 2 últimos pagamentos. O pagamento de 2023 foi de R$1, como a gente viu, e o pagamento de 2022 foi de 0,65. A gente pega esse número, divide ele por 2, a gente tem uma média de 0,83, que é, pessoal, vou até colocar aqui mais para vocês verem que realmente está bem certo, é uma média de 0,825. O que a gente faz com esse 0,825? A gente faz esse número dividido por 0,06. Pessoal, e vocês podem ver que fazendo isso, a gente chega exatamente no número de R$ 13,75. Então, pessoal, esse é o preço teto, caso você utilize essa forma de calcular o preço teto. E lembrando para vocês que a gente viu no início desse vídeo que o preço hoje de Caixa Seguridade está em R$ 13,97, ou seja, perante essa fórmula de preço teto, não está atrativo fazer compra de Caixa Seguridade hoje, pensando num dividendo de 0,06. Quer dizer, então, que você não pode mais realizar ações de compra de Caixa Seguridade? Pessoal, isso não tem nada a ver. Se você quiser comprar Caixa Seguridade, quiser vender, quiser manter,
depende de como você vai calcular e qual é a sua estratégia. Eu estou mostrando para vocês a estratégia já diversas vezes comentada nas redes sociais de como o Barsi usa critérios para calcular o preço teto, que nessa fórmula é de 13,75. Então, se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você tem Caixa Seguridade na sua carteira? Muito obrigado e até o próximo vídeo.